A morte. Um conceito inevitável e, ao mesmo tempo, cercado de mistério. O que realmente acontece quando cruzamos esse limiar? E, mais importante, o que revelam as experiências de quase morte? Estas questões têm intrigado a humanidade desde tempos imemoriais, permeando nossa cultura, filosofia e entendimento da existência. As experiências de quase morte, EQMS, emergiram nas últimas décadas como um fenômeno fascinante, desafiando nossas concepções sobre a consciência e a natureza da realidade. Relatos de indivíduos que estiveram à beira da morte frequentemente incluem elementos surpreendentemente consistentes, sensações de paz profunda, encontros com entes queridos falecidos, visão panorâmica da própria vida e, em alguns casos, a percepção de uma luz ou presença amorosa. É tentador interpretar essas experiências como evidências de uma vida após a morte ou de uma realidade transcendente. No entanto, uma análise rigorosa exige que consideremos múltiplas perspectivas e explicações possíveis. Do ponto de vista neurológico, alguns cientistas argumentam que as EQMS podem ser resultado de processos cerebrais específicos durante momentos de extremo estresse fisiológico. A liberação de endorfinas, a privação de oxigênio ou alterações na atividade elétrica cerebral poderiam, teoricamente, produzir sensações e percepções similares às relatadas. Por outro lado, a consistência e profundidade dessas experiências, muitas vezes descritas como mais reais que a própria realidade, desafiam explicações puramente materialistas. A transformação pessoal frequentemente relatada por aqueles que passam por EQMS, incluindo mudanças significativas em valores, crenças e comportamentos, sugere um impacto que vai além de meras alucinações induzidas por estresse. Além disso, casos documentados de percepções verídicas durante EQMS, onde indivíduos relatam detalhes precisos de eventos ocorridos enquanto estavam clinicamente mortos, levantam questões intrigantes sobre a natureza da consciência e sua relação com o cérebro físico. É crucial, no entanto, abordar este tema com cautela metodológica. A subjetividade inerente a essas experiências e a impossibilidade de replicá-las em condições controladas impõem limites significativos à sua investigação científica. Ademais, o viés cultural e as expectativas pessoais podem influenciar a interpretação e o relato dessas experiências. Não obstante, o estudo das EQMS oferece uma oportunidade única de explorar as fronteiras da consciência humana e nosso entendimento da morte. Elas nos convidam a questionar premissas fundamentais sobre a natureza da realidade e a relação entre mente e matéria. Independentemente de sua origem ou significado último, as experiências de quase morte têm um impacto inegável na vida daqueles que as vivenciam e na sociedade como um todo. Elas fomentam reflexões profundas sobre o propósito da vida, a natureza do ser e a possibilidade de uma existência além da morte física. Em última análise, as EQMS nos lembram da vastidão do desconhecido e dos limites do nosso conhecimento atual. Elas nos desafiam a manter uma mente aberta, equilibrando o ceticismo científico com humildade diante dos mistérios da existência. À medida que a ciência avança e novas metodologias de investigação são desenvolvidas, podemos esperar insights mais profundos sobre esse fenômeno fascinante. Enquanto isso, as experiências de quase morte continuam a ser um lembrete poderoso da complexidade da consciência humana e do enigma persistente que é a morte. Talvez, no final, a verdadeira importância das EQMS não esteja nas respostas que elas oferecem, mas nas perguntas que nos levam a fazer, sobre nós mesmos, nossa existência e o universo que habitamos. Hoje, temos a história de Maria José, uma mulher que, aos 16 anos, viveu uma experiência que marcou profundamente sua vida. Morando em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, Maria José enfrentou uma situação limite, uma apendicite que a levou às portas da morte. Em um hospital de uma pequena cidade, com recursos escassos, ela passou por uma cirurgia que a salvou, mas também a levou a uma jornada extraordinária. Vamos juntos nessa viagem e conhecer a experiência de quase morte de Maria José, ocorrida há 40 anos. Eu me lembro daquele dia com uma clareza assustadora. O ar pesado do interior parecia grudar na pele,
enquanto uma dor cortante rasgava meu abdômen, intensa e implacável. Naquela época, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas era evidente que algo grave me consumia. A apendicite progrediu como uma tempestade silenciosa, sem dar chance para hesitação. Não havia tempo a perder. Fui levado às pressas para o único hospital da cidade, um lugar modesto, de paredes amareladas pelo tempo, onde a escassez de recursos era quase palpável. Os médicos, com olhares sérios e gestos rápidos, faziam o possível, porém, durante a cirurgia, algo inesperado aconteceu. Naquela sala gelada, em contraste com o calor sufocante lá fora, algo mudou. Um silêncio profundo envolveu tudo. E então, como se um véu invisível tivesse sido levantado, senti meu corpo se distanciar de mim. Eu flutuava, leve como o vento, deixando para trás a matéria densa e o peso da dor. A primeira sensação que me invadiu foi uma paz indescritível, uma serenidade que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se todo o peso da vida, as dores e o medo, tivessem simplesmente se dissolvido. Não havia mais angústia, nem incertezas. Só a certeza tranquila de que eu estava voltando para casa. Em meio a essa calma infinita, vi meu avô. Ele, que havia partido quando eu ainda era criança, estava lá, sorrindo para mim. Seu sorriso era suave, cheio de uma compreensão silenciosa, como se ele conhecesse verdades que eu ainda não tinha alcançado. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga e, naquele instante, uma onda de amor puro e incondicional me envolveu. Era como se, de repente, tudo fizesse sentido. O tempo, naquela dimensão, não era o mesmo. Não havia pressa, nem passado, nem futuro. Tudo se fundia em um único momento que parecia eterno, onde o que importava na vida terrena se tornava uma lembrança distante, quase irrelevante. Flutuava em um vazio preenchido por luz, uma luz acolhedora, onde as preocupações humanas perdiam o sentido. Mas, então, algo mudou. Uma voz distante atravessou aquele silêncio absoluto. No início, era apenas um eco, fraco, mas foi ganhando força. Era a voz da minha mãe, chamando meu nome com uma urgência desesperada. Senti um puxão forte, como se um fio invisível estivesse me puxando de volta, rompendo aquele véu de tranquilidade e me arrastando para o mundo que eu havia deixado. A luz que antes me envolvia começou a se desvanecer lentamente, e a serenidade profunda foi tomada por uma sensação crescente de urgência. Eu não queria partir daquele lugar de conforto absoluto, onde a paz era quase palpável. Mas a voz da minha mãe persistia, chamando meu nome, cada vez mais próxima, me puxando de volta para a realidade que eu havia deixado para trás. Com um sobressalto, meus olhos se abriram. A claridade fria das luzes fluorescentes do hospital ofuscou minha visão por alguns instantes, enquanto o mundo ao meu redor voltava de maneira quase brutal. A dor no corpo reapareceu, junto com o som abafado de passos e vozes, e o cheiro forte de antisséptico que impregnava o ar. No entanto, algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. Aquela experiência deixou uma marca profunda em minha alma. Desde então, passei a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. A linha que separa este mundo do além parecia, agora, muito mais tênue, quase transparente. Embora o medo da morte ainda estivesse presente, ele agora caminhava lado a lado com uma curiosidade tranquila, uma sensação de que a morte, embora misteriosa, não era o fim, mas uma transição. Às vezes, quando fecho os olhos à noite, ainda posso sentir o eco distante daquela paz imensurável, como se estivesse à espreita, esperando por mim. E, de alguma forma, sei que, quando a minha hora chegar, meu avô estará lá, com o mesmo sorriso sereno e sábio, pronto para me guiar novamente por aquele caminho, de volta para casa.
Depois daquela experiência, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu costumava viver como todo mundo, presa nas preocupações cotidianas, nos problemas que pareciam tão grandes e nas ansiedades que me roubavam o sono. A rotina me consumia, e eu mal tinha tempo de pensar no que realmente importava. Mas, depois que olhei para o outro lado, depois de ter sentido aquela paz indescritível, algo dentro de mim se transformou de maneira irreversível. A primeira mudança foi a forma como eu encarava o tempo. Antes, eu corria contra ele, sempre apressada, sempre buscando resultados, como se a vida fosse uma corrida contra o relógio. Agora, eu o encaro como um companheiro silencioso, alguém que caminha ao meu lado, e não contra mim. Cada momento passou a ter mais valor, porque eu sei, com uma certeza que não consigo explicar, que o tempo que temos aqui é breve, mas não é tudo que existe. Eu também comecei a perceber as pequenas coisas de um jeito que nunca havia feito antes. O simples fato de acordar de manhã, sentir o calor do sol no rosto, ou ouvir o riso de alguém querido passou a ter um significado mais profundo. Não que eu tenha deixado de me preocupar ou de ter problemas, eles ainda estão lá, como sempre, mas agora eles parecem menores, menos definitivos. Como se, no fundo, eu soubesse que tudo isso é temporário. A maior transformação, porém, aconteceu dentro de mim. Eu costumava temer a morte com uma intensidade que me paralisava. Pensava nela como algo sombrio, final, uma porta fechada para tudo que eu conhecia. Hoje, esse medo ainda existe, mas ele não me domina. Agora, ele está misturado com uma estranha sensação de aceitação. Eu sei que a morte virá, mas também sei que há algo além dela. Algo de uma beleza e paz que mal consigo descrever, mas que me trouxe um tipo de conforto que carrego comigo todos os dias. Muitas vezes, quando compartilho isso com outras pessoas, elas me olham com ceticismo ou tentam encontrar explicações racionais para o que aconteceu. Mas isso não importa para mim. Eu vivi o que vivi, e isso mudou tudo. A fronteira entre a vida e a morte se tornou mais fluida, quase indistinguível. E isso me deu uma liberdade que eu não tinha antes, uma liberdade de viver plenamente, sem me prender tanto ao que não posso controlar. Hoje, cada passo que dou, cada escolha que faço, é mais consciente. Vivo com a certeza de que, quando minha hora chegar, não estarei sozinha. Eu sei que aquela paz indescritível estará me esperando do outro lado, junto com o sorriso sereno do meu avô, pronto para me guiar novamente. Até lá, vou continuar aqui, vivendo com intensidade, amando sem reservas e abraçando cada momento, porque, no fim das contas, a vida é mais preciosa e misteriosa do que eu jamais imaginei. Não posso provar o que vi ou explicar completamente o que senti. Mas posso compartilhar essa história, na esperança de que traga conforto ou desperte curiosidade em outros. Porque, no fim, todos nós estamos nessa jornada juntos, caminhando na linha tênue entre o conhecido e o desconhecido, entre a vida e o que vem depois. E quando chegar minha hora, sei que estarei pronta. Não com medo, mas com uma expectativa serena, sabendo que estou apenas retornando para casa, para aquele abraço de amor universal que uma vez experimentei. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele tenha despertado uma nova perspectiva em vocês sobre a vida, a morte e as experiências que vão além do que conhecemos. A história de Maria José é um lembrete de que a vida é muito mais do que o que vemos na superfície, e que, no final, há muito que ainda não compreendemos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E, claro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Você acredita em experiências de quase morte? Conhece alguém que já passou por algo parecido?
Eu adoraria saber a sua opinião e ouvir as suas histórias também. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque quem sabe ele não inspira uma boa reflexão ou uma conversa profunda. Muito obrigado por assistirem até o final, e até o próximo vídeo. Fiquem bem, e lembrem-se, a vida é um presente, então vamos vivê-la da melhor maneira possível.